Oi, gente, a caçadora de sucesso na área. Gente, trazendo para vocês esse programa que inspira gerações. Com vocês hoje, ele que é jornalista, mais que isso, ele investiga e ele investiga a fundo. O jornalismo investigativo, o compromisso com a verdade. Ele que dá uma aula de coragem, na verdade. Coragem, na verdade, que é algo assim muito raro nos tempos de hoje. Um tempo de censura. Não para ele, Ricardo Antunes. Com vocês hoje nos Estudos da Caçadora de Sucesso, a trajetória de vida e sucesso desse grande jornalista. Recebam Ricardo Antunes. Muito bem-vindo! Obrigado, Patrícia. Muito emocionado de estar aqui com você, com esse programa maravilhoso, esse estúdio astral lindo, entender? Muito feliz também pelo sucesso que você está fazendo. A gente que se conhece de longa data. Gente, hoje a gente vai contar a fundo. A gente vai entrar numa máquina do tempo, Ricardo. Sabe? Lá atrás, vocês vão ver que o estúdio hoje está bem, na verdade, não colorido, né? Bem preto e branco mesmo. Porque a gente voltou lá atrás na tua história. Hoje a gente vai contar os segredos de um grande jornalista. Porque assim não cai do céu, né, Ricardo? É uma trajetória longa de estudo, de dedicação, né, e de compromisso com a verdade. Eu digo muito que para você fazer jornalismo você tem que ter, Patrícia, paixão, né? Você tem que ser, sobretudo, um apaixonado. E eu acho que desde quando eu me formei, eu tinha acho que 21 anos, então eu carreguei isso assim como um lema, como um mantra, né? Fui primeiro da Globo, depois fui do Diário de Pernambuco, cobri a Constituinte, depois voltei também para o Jornal Comércio, enfim. Fui do Jornal Brasília, trabalhei em alguns jornais de São Paulo, mas assim, sempre com essa pegada de querer descobrir as coisas, de querer dar o furo, né? Eu digo muito que o furo é o orgasmo do jornalista, né? Quando você sente o maior prazer, que é justamente você ter a capacidade e a competência de antecipar uma informação. Você está ali antecipando a informação, porque todo mundo, né, você tem aquele mistério, né, de todo mundo querer saber o que vai acontecer amanhã, aquela coisa, né, e a gente consegue, né, trabalhar para que a gente antecipe uma informação para o leitor, que aquela informação ainda não estava, né, como a gente dizia, a bomba, ela ainda estava escondida, e tem muita gente hoje, você falou da censura, né, no começo do programa, infelizmente, eu talvez sou o jornalista mais censurado aqui de Pernambuco, tenho 18 processos de censura, 18 matérias minhas estão censuradas, isso é um absurdo, é uma coisa que a gente, né, tem que bater, e isso tem que acabar, porque não existe uma democracia sem você ter a liberdade de expressão, a liberdade de você dizer o que você pensa e provar, né, porque toda matéria, eu digo muito, Patrícia, a gente não inventa, a gente não tem uma bola de cristal e não, toda matéria é baseada em fonte, é baseada em documentos que a gente recebe, em documentos que a gente vai atrás. Hoje você tem a lei da transparência pública, então você cascavilha, olha quanto foi uma licitação, quanto você gostou para construir um prédio. Então, assim, são matérias realmente com densidades, não é escritor. A gente, né, jornalista, pode até se tornar um escritor, mas o que a gente faz hoje é o chamado bom jornalismo. Gente, o Ricardo hoje é um dos jornalistas mais respeitados da atualidade. A gente escuta assim, olha, aquele foi o blog daquele jornalista, o Ricardo Antunes. Olha, você viu que a gente escuta o buchicho na cidade do Recife, principalmente, né? Recife, como sempre, muito provinciana, né? Ainda muito bairrista, né? Você foi nessas suas idas e vindas para sua terra dos Altos Coqueiros. Eu sei que você não pôde deixar de notar que a gente meio que parou no tempo, né? O Recife ainda é muito bairrista, não é isso? Qual é a tua concepção sobre essa tua terra natal? A gente é apaixonado, né, pela cidade que a gente vive, né? Mas já dizia o poeta, Recife, cidade ingrata, né? Boa para os que não são daqui e não, né, que não é boa para os que são. Mas assim, eu acho o seguinte, Recife parece que parou. Você falou uma frase muito interessante. Parece que parou no tempo, né? Porque você vê hoje os jornais, né? Eu tive um recente episódio e os jornais e a maioria das televisões praticamente não deram nada. Até nosso amigo Cardinô e o Eduardo Moura, né, protestaram. Como é que
pode, o JC, o G1, o NETV, o Diário de Pernambuco, eu trabalhei lá 8 anos, tenho um orgulho, o próprio Jornal do Comércio, então deram uma linha, né, de um episódio recentemente, que a gente vai falar também aqui, mas que mostra bem, né, como a gente não evoluiu enquanto conceito, a gente continua com uma cidade bonita, a gente continua com, né, com assim, o povo pernambucano é um povo muito acolhedor, mas em termos assim de... É uma coisa... completamente, né? Eu morei fora, eu morei em Brasília, morei em São Paulo, morei nos Estados Unidos, morei no Peru também, fiz pela OEA. Então, assim, você fica, assim, de certa forma, surpreso como é que a gente não consegue, né? Justamente aquela panelinha, aquela coisa que são as mesmas famílias, né? Os mesmos poderosos de plantão que ficam, né, se revezando no poder, e a nossa elite ainda, né? Você vê que Ceará passou, Bahia já tinha passado há muito tempo, né? A Bahia investe em marketing, acho que 100 milhões, a gente investe 10 só, né? O baiano, né? Como o baiano né? O Ceará também passou a gente. Então, Pernambuco, eu acho que estagnou um pouco no tempo. E em relação à nossa elite, a gente tem uma elite ainda um pouco, né? Ainda daquela concepção ainda da cana-de-açúcar, aquela elite um pouco retrógrada, e que não vê que, de certa forma, é muito importante que a cidade se desenvolva e que a cidade cresça, e que a mentalidade não é só a cidade, é a mentalidade que tem que mudar. Eu tenho essa mesma sensação, sabe, que nós nunca saímos do sistema feudal mesmo, entendeu? E assim, refletir, gente, sobre os desafios e a relevância do jornalismo que você pratica, certo? A sensação que a gente tem realmente é um cartel de informações, né? Todo mundo só realmente publica o que todo mundo está publicando. Então, você vê as mesmas notícias sendo publicadas, e isso nos igual, né? Às vezes igual com outra, mesma foto, mesmo título. O cuidado, né? A gente de pelo menos mudar o título, né? Hoje o pessoal copia, Ctrl+C, Ctrl+V, e bota a mesma foto do A mesma release. foto, porque aí tinha, na verdade, uma ressalva, tinha um resguardo sobre as fotografias. Não o que uma fotografia que um jornal publicava, jamais podia, era um crime, seria utilizado em outro jornal. Você, como repórter, se você fosse editar e cometesse esse crime, no outro dia você ou estava na rua ou levava um puxão de orelha, né, Patrícia? No mínimo isso, né? E aí, nesses tempos de hoje, a gente vê um jornalista como você, que realmente publica na íntegra, sem medo, com toda a coragem que você tem na sua alma, entendeu? E você foi penalizado por isso recentemente, né? E a gente está aqui indignado, e a gente vai falar sobre isso, se você me permite, porque claro, estamos aqui. Eu sou uma das pessoas que realmente fiquei muito indignada com o que aconteceu. Orei por você, dá um sentimento de revolta. Claro, são cenas fortes, né? Porque o que aconteceu com você, ninguém está livre. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? À luz do dia, né? De uma manhã, por sinal. Uma viagem, né? Num bairro que, na verdade, era cartão postal do turismo, né, de Pernambuco, né? Numa avenida super movimentada, né? Com muitas pessoas ali ao seu lado, né? E, mais ainda, gente, para quem ainda não sabe, o nosso amigo jornalista Ricardo Antunes, que eu acho muito raro que as pessoas não saibam a respeito, né? Pode não ligar o nome à pessoa, né? Pode não estar reconhecendo o jornalista por trás daqueles furos todos que você faz. Porque eu tenho que fazer o que você vai me ensinar. Vídeo. Então, a gente está no tempo audiovisual, né? Exatamente. Patrícia está me dando aula aqui, cheguei aqui no estúdio, ela já me deu uns toques aí. Ele vai fazer alguma coisa juntos. Vai começar a noticiar, na verdade, na íntegra, né, ao vivo e a cores. Mas mesmo assim, Patrícia, a coisa do vídeo, ela é muito interessante. Eu fui da Globo, né? Eu me formei, fui da Globo, passei 1 ano na Globo só, assim que me formei em jornalismo. Mas eu fiz, a gente chamava NE3, era o Jornal da Globo, era depois do Jornal da Globo, tinha um noticiário. E aí eu fiz mais 12 a 15 matérias, e me lembro que depois que eu saí da televisão e fui para Brasília, muita gente, quando eu passava, dizia: ei, você é aquele jornalista? Ou seja, e agora o que acontece? A gente começou a fazer alguns vídeos desde o ano passado, meu forte mesmo sempre foi o impresso, a escrita, mas assim, a gente começou a fazer vídeo e a gente, assim, é impressionante. Eu estive num barzinho com umas amigas, e aí o pessoal chegou: vamos bater foto, você não é Ricardo Antunes? Tive aqui pertinho, aqui no Laçaburgo, tinha uma mesa lá, e aí o cara falou: ei, vem cá, você não é aquele jornalista? Minha mulher é doida por você, bata uma foto com ela lhe segue, ela... Então, assim, a força, né, do audiovisual é imensa. Então a gente vai
Já estou antecipando aqui, a gente com sua consultoria vai partir agora também para uma nova fase aí em 2025 do nosso blog. Então, gente, eu sei que a tiazinha do Zap, eu não sei de que parte do Brasil ou do mundo vocês nos assistem nesse momento. A gente sabe que tem muito brasileiro espalhado por esse mundo afora, esse mundão de Deus, né? Mas eu sei que todo mundo já ouviu falar no Ricardo Antunes. E aí, a gente vai começar a associar o nome à pessoa, o nome do jornalismo verdadeiro, a marca da coragem do Ricardo Antunes vai estar agregada agora à imagem dele. Então, se vocês não sabem, é ele mesmo, é o Ricardo Antunes, aquele que a tiazinha do Zap tá lá colocando todo dia. Sabia que os grupos, você está em todos os grupos de WhatsApp. Assim, ó, na verdade você não estava, eu não sei, né? Eu acho que você daria a sua cadeirinha da janela, eu acho que você faria isso. Eu acho que se pedisse para o Ricardo Antunes, para ele trocar de lugar, ele trocaria. Não custa nada, porque você é altruísta. Então, conhecendo você como eu conheço... E quando você falou que assim, é interessante, a gente saiu esse ano, porque também teve a juíza maluca lá que quis me prender, né? Então, cuidado, para ela também não vai querer me censurar, se ela ouvir o programa, ela vai assistir, né? Mas é maluca. Mandou. E a gente saiu, Patrícia, eu acho que a gente saiu em todos os jornais de Paris. A gente saiu no Metrópolis, no Estadão, no Globo, na Folha de São Paulo, na Revista Oeste. Alexandre Garcia fez um comentário, né, sobre o absurdo dessa decisão. A juíza mandou me prender, eu estava em Madrid de férias, ela tomou na cabeça usando o argumento lá de Alexandre de Moraes, porque eu tinha faltado ao interrogatório, coisa que eu não faltei, eu mandei uma advogada, mas enfim, são coisas que acontecem no Brasil e que a gente está, né? E assim, todo mundo publicou isso, e aqui em Recife, muito pouca gente publicou. Só que o que acontece, como você se libertou da grande mídia, né? Você se libertou da aldeia global. Então você está hoje, você que faz a sua, né? Você que faz a sua pesquisa. Então assim, eu sou muito conhecido lá fora também, muito conhecido aqui, mas o mais importante não é você estar, eu acho, nessa coisa da grande mídia, que eu já fui da grande mídia, eu trabalhei no Diário de Pernambuco, no JC, no Globo, mas fundamentalmente você levar uma informação que faça a diferença. Eu digo muito, jornalismo é paixão, mas por que você faz jornalismo, Ricardo? Porque acho que é importante você ter uma missão no mundo. E a missão que eu acho que eu tenho é levar a verdade para as pessoas. Claro que é chato, às vezes você diz, aquele cara, jornalista chato, aquele cara que fica perguntando muito, aquele cara que descobre as coisas, mas é o que você, né, que você tem como ideal. E eu acho que se você não tiver ideal, você não sobrevive nesse mundo de hoje. Eu acho que essa é a sua marca, o compromisso com a verdade. Entendeu? Então, assim, claro que antes de jogar um furo, que eu considero, e eu acho que as tiazinhas do Zap estão considerando também, viu? Utilidade pública, é um blog de utilidade pública, que a partir de 2025 vai estar sendo documentado com esse documento audiovisual, para que vocês assistam. Porque as pessoas gostam de ver, viu? Conhecer, né? Um pouco quem é Ricardo. Escutar você falar, ver, na verdade, olhando nos olhos, como diz, mesmo que seja através de um teletron. Então, Ricardo, você tem esse compromisso realmente com a ética e com a verdade. E eu queria que você contasse para todos esses seus fãs, que já tem fãs, viu? Fãs de jornalismo, eu sei que a gente tem muita... Essa galera jovem que pensa em ser jornalista ainda, eu acho que está se inspirando muito em você. É um momento, a gente teve isso no passado, quando teve os caras pintados na rua, sabe? Que ainda tem a saindo fé... nas ruas. Tem a fé na política, ainda tem ideais, né? A gente fala para essa galera do jovem que tem ideais e para aquela que ainda realmente não sabe, não conhece o seu objetivo de vida. Tem um gatilho, algum mentor, sabe, que te inspirou para que você descobrisse que o jornalismo era o propósito da sua vida, era o caminho da sua vida? Podemos dizer assim, porque quando eu era secundarista, estava na faculdade ainda, antes da faculdade. Então, minha mãe queria que eu fosse médico, naquela época, né, médico, e papai gostaria que eu fizesse direito. Então eu estava nessa dupla, né, dualidade. Naquela época a gente era, né, muito influenciado também pelos pais, e obviamente também tem que ser, porque os pais são a nossa referência. Mas eu digo que meu pulo do gato para o jornalismo foi porque chegava os jornais, né, o jornal do domingo lá em casa, né, e eu pegava o jornal, Patrícia, ia ver
a página de esporte, que eu sou santinha, né? Santinha naquela época, gente, né? Gente, Ganhava olha do só. Flamengo, do Palmeiras, Olha só, tudinho. que assim, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é né, perfeito, gente? né? A gente volta nos primórdios, quando eu dizia PSD para ele, ele me devolvia com uma dessa. E aí papai chegou para mim e disse, olha, veja bem, você não vai ler mais jornal. Eu disse, por quê, papai? Disse, porque o jornal você tem que ler, começar a ler a primeira página. E a primeira página geralmente era a manchete, que às vezes era uma coisa, na maioria das vezes era política, ou então um fato, né, do país, tudo e tal. E aí na segunda página já era política. E aí eu comecei a me apaixonar por essa coisa. Eu acho que a gente estava vivendo essa fase, né, da transição, né, na época que a gente saiu um pouco a gente teve as primeiras eleições que poderiam ser diretas, mas o diretas perdeu, né, aquela emenda Dante Oliveira, e aí o Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo colégio eleitoral. Eu me lembro que eu ainda estava na faculdade, mas assim, aquela coisa de você transformar, aquela coisa de você ser curioso, de você, entendeu, contar a história. Eu acho que jornalismo é contar a história, você vive para contar a história, e tem tanta história bonita, tem tanta história triste, deve se contar a história triste, mas também tem muita história bonita, de superação. Então acho que foi nesse momento que eu disse, não, eu quero ser jornalista, eu quero me enveredar um pouco nesse jornalismo político, até porque desde aquela época você sabia, você notava, né, o político mais sério, e o político, né, do político tradicional, daquele cara que era aventureiro, entendeu? Então você já também, então acho que isso me impulsionou muito a fazer jornalismo. Eu tive a oportunidade de conhecer de perto, né, a esposa dele era a comadre da minha avó, né? Dr. Marco Antônio Maciel. Então, que é uma referência, né? Quando você, na verdade, convivia um pouquinho com ele, você acreditava na política. Você concorda? Exatamente. Uma pessoa muito séria, né? É uma pessoa assim muito... Me lembro que uma vez ele até me recebeu na casa dele, aqui no apartamento dele, aqui na Avenida Boa Viagem, um apartamento simples. É o único patrimônio, né, que ele teve, assim, morreu recentemente. Assim, mas o Dr. Marco acho que foi uma referência para o político. Hoje o político está muito desgastado, né? Por isso que o pessoal fica com raiva de mim, entendeu, Patrícia? Porque o político hoje ganha 80 mil, mas ainda quer a cota de selo, não sei para quê, que é a cota de gasolina. Pega o familiar e coloca no gabinete do outro, o outro coloca no gabinete do um. Quer dizer, então a gente tem que ser chato mesmo, porque isso é dinheiro público, isso é dinheiro nosso, do imposto que a gente paga. E você sabe que no Brasil, gente, a gente paga muito imposto, a gente tem uma carga tributária que é uma das maiores do mundo. Então, assim, é um dinheiro suado, né? Você vai comprar um carro, você vai comprar uma bolsa, você vai comprar um sapato, tem um imposto embutido ali que é enorme. Então, como é que faz? Né? Você gastando, né, o político gastando, né, o seu dinheiro. A gente viu agora que até o pessoal dos juízes, né, tiveram um aumento, porque todo mundo tem aumento, né, e o trabalhador como disse, só tadinho assim, fica daquele jeito. Rapaz, tá? Que deu os melhores anos da vida, né? Deu para o país, deu para a sua família, deu para o estado, deu para a cidade, e você não tem uma aposentadoria digna. E plano de saúde, Patrícia, que é um absurdo. Então, eu tenho, na verdade, eu vou até anunciar para vocês, né? Não sei, a gente está sendo assistido agora e eu quero convidar vocês. Hoje a gente vai contar uma história aqui, gente. Na verdade, a gente vai contar várias histórias verídicas, sabe? Segredos da vida de Ricardo Antunes. E eu quero convidar vocês a deixar aquele like dourado. Nesse momento, é aquele momento que você vai querer compartilhar essas histórias, você vai querer desvendar para todo mundo quem é Ricardo Antunes. Então, vamos meter o dedinho, assim, o like para todo lado. Vamos compartilhar ao máximo, sabe, esse programa de hoje. Porque assim, ó, o Ricardo, gente, é o sinônimo de utilidade pública. O jornalismo dele é um jornalismo sério. Ele tem esse compromisso com a verdade, ele tem esse sangue no olho. A gente olha para ele assim de perto. Quando ele começa a falar, a gente sente energia de arrepiar, gente. E eu que sou jornalista também, a gente vê que, bom, não estamos sozinhos. A censura está aí, mas ainda tem muita gente que ninguém consegue calar. Porque a gente não consegue calar a verdade, é algo que nos indigna. O jornalismo é um convite a falar a verdade. Certo? É um convite a desvendar e buscar, cascavear as histórias reais. E a gente, quando começa a conversar com você, a gente sente isso. Seu olho, o olho dele, gente, chega a brilhar assim, sabe? Você vê aquele sangue no olho. Meu Deus do céu, olha só que desafio, né? Eu aqui entrevistando um jornalista como Ricardo Antunes.
realmente você não sabe a honra, o prazer de ter você e esse seu jornalismo raiz aqui nos estúdios da Caçadora de Sucesso. O prazer é meu, Patrícia. Eu acho que você também desempenha um papel fundamental. Você que é uma pessoa que é formadora de opinião, tem um programa, né, muito visto por milhares de pessoas. Eu acho que é muito importante as energias, né, se cruzarem, né, as pessoas que querem transformar, né, um pouco, dar um pouco de sua colaboração, porque a gente sabe que, né, o mundo vai mudando aos poucos, mas você tem que fazer sua parte. É importante que você, não vai mudar nunca, faça a sua parte, né? Vá lá e dê a cadeirinha para, né, sentar, não custa nada. Então é muito importante também isso, a gente está com gente com energia como você e com um formador de opinião, gente que influencia, porque hoje tudo, né, a gente sabe que hoje tudo é o mundo da web, né? Estava vendo até um estudioso, ele hoje está tendo uma discussão até para ver se as crianças devem ficar com o celular, as escolas devem tirar o celular até 16 anos, né? Isso é um estudioso americano. E a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que é importante, eu acho que talvez seja importante, porque hoje em dia você se lembra, né? Você brincou de boneca, eu brinquei de bola de gude, a gente brincou de jogar peão, a gente brincou de jogar xadrez. Então, né, hoje em dia, você vê que a criança, ela já está ali naquele mundo dela. E aí, o Aidat, se não me engano o nome dele, Aidat, ele estava dando uma entrevista onde ele dizia que ali você fica muito solitário. As crianças hoje estão perdendo um pouco, né, o período dela de sociabilização, de conversar. Se lembra? Era como é o nome? Era esconde-esconde. Elástico. Elástico, esconde-esconde. Queimado. Barra bandeira. Então, assim, você tinha aquela... Hoje não, ele disse que as crianças estão muito sozinhas, né? A criança, né? Então, ela fica sozinha, então ela se torna um adulto tímido. E aí ele diz, agora com o fenômeno da IA, né? Da inteligência artificial, ele diz que o cara tímido não vai nunca chegar numa mulher, porque ele tem tímido. Então, daqui a pouco, o cara vai estar com a inteligência artificial. E você, né? E aí você não vai casar, não vai ter filhos. Ele faz um estudo muito interessante aí sobre esse tema. E eu acho que é bem importante. O São Paulo adotou isso, parece no governo agora de Tarcísio, adotou esse time assim, em relação a questão de criança. Eu acho que deve guardar, para você ter essa energia, para você ter essa interação, não custa nada, é ótimo. A gente só vive redes sociais, você sabe disso, a gente ama, eu mesmo só vou dormir 2 horas da manhã quando eu respondo, mas a gente sabe que isso tem que ter um tempo. Já perdi 2 namoradas com isso. Só, Ricardo, não adianta nesse blog, você quer só viver o blog, feita aquela história de Ayrton Senna, gosta mais do carro do que de mulher. Meu pai já chegou para mim e disse, você gosta mais de... Eu disse, calma, meu amor, mas não teve jeito, não teve jeito. Mas olha, você sabe, a gente tocou em 2 pontos cruciais aqui hoje, né? Esse sobre educação, sobre a primeira infância, na verdade o limite, essa é a palavra, limite. Limite e respeito, elas estão assim, completamente interligadas, certo? E assim, eu estava lendo uma reportagem sobre a educação, né, lá no Japão, onde as crianças, elas não são testadas na primeira infância, o que é o ensino fundamental, aqui elas não são testadas. Então, o que é que ensinam primeiro? A viver em família, sabe? Na verdade, trabalhar em equipe, certo? A respeitar o mais velho, independente da sua cor, raça ou situação financeira. Você tem que respeitar o mais velho incondicionalmente. Aprender tudo isso, mas principalmente, e as escolas do Japão, Ricardo, elas, na verdade, não têm serventes, né? Não tem, quem limpa a própria escola são as crianças. Por quê? Porque quando eles limpam, eles valorizam o trabalho que eles fizeram e eles aprendem a trabalhar e principalmente trabalhar em conjunto. Então, assim, essa é a educação. Outro ponto que eu acho muito relevante, eu queria realmente que você citasse sua opinião, não é que, assim, lá nos Estados Unidos, você que estudou lá, você sabe que os alunos eles podem escolher as matérias que eles querem aprender. Então, existe aquelas, na verdade, como matemática, que é obrigatório, ok, né? A língua nativa, né, que é o inglês, ok. Mas as outras todas, eles podem escolher, né? O que eles querem aprender. Não é jogado assim um monte de informação, um monte de cadeira, entendeu? Aula, o tempo inteiro aula. Você tem que ter um momento para você praticar. O que você acha sobre isso? Naquela época, você, né, quando a gente estudava, a gente dizia, o que é que eu vou fazer com esse, né, estudando esse negócio aqui? O que é que eu vou aplicar isso quando eu me formar? Tá? Então, eu acho que é muito importante.
Darcy Ribeiro, né, já dizia, só a educação salva o Brasil, né? Gilberto Freire, você tem vários, né, vários escritores, vários pensadores, e eu acho que a gente não vai fazer um país grande sem a nossa elite, entendeu? Colocar na cabeça que temos que ter educação. E isso é uma coisa muito interessante. Você dá a oportunidade, claro, com um certo limite, você falou tudo, limite, de as pessoas escolherem. Porque aí você já começa a desenvolver alguma aptidão já na adolescência. Então você tem uma aptidão mais de humanas, você gosta de história, você gosta de geografia, você gosta de viajar, então você vai para essa área de humanas, já que você é uma coisa de engenharia, então você vê que você gosta de física, de matemática, você gosta de ver a posição dos astros, então você já vai. Então eu acho isso fundamental, eu acho que educação é uma coisa assim que a gente não pode fugir para a gente construir um país melhor, né? E a questão do limite, né? Tem um pensador espanhol, Sebastián Gracián, que ele diz uma coisa, Patrícia: levar o certo longe demais e ele se torna errado. A laranja espremida ao máximo dá só amargor. Veja que coisa, né? Levar o certo longe demais, ele se torna errado. Ou seja, é justamente o limite. É justamente aquela linha tênue que você não pode ultrapassar, que você não pode estar do outro lado. Então, é muito importante também você ter essa questão, né, do limite e você fazer esse anteparo. Os antigos já diziam, né, que o seu direito ele começa quando termina do outro. Então, se não terminou do outro, não começou o seu. Exatamente, né? É ótimo essa. Exato. E aí é para você parar e refletir, né, sobre uma questão muito importante, gente. Assim, o antídoto, certo, e o veneno é uma questão apenas do limite. É a dosagem. A dosagem entre o veneno, né, e o antídoto. É feito da mesma coisa, né? Você fazer a vacina de algum mal, você vai fazer com veneno. Mas é exatamente aquela dose que vai fazer a diferença. Você precisa da vacina, do veneno para poder fazer a vacina que vai curar você do veneno. Não é isso? E os antigos diziam, eu gosto muito desses pensamentos que levam a gente a refletir. Mas assim, pare e reflete, Ricardo. Uma coisa muito importante é sobre ninguém é mais forte do que todos nós juntos, certo? Então, assim, aquilo que você falou de cada um fazer sua parte, certo? As pessoas podem dizer assim, nossa, cidade, eu acho que você deve ser assustado quando você encontrou Boa Viagem do jeito que tá, né? Porque Boa Viagem tá... Meu Deus, antigamente a gente andava, de Cadoca, né? A gente andava na cidade pujante, tinha a cidade naquela época, você tinha o Recife Folia, você tinha os bares, você tinha o pessoal na rua. Hoje você anda com medo, né? Hoje você anda com medo. Essa agressão minha foi 11 horas da manhã, entendeu? E você não, né? A gente tem até dificuldade para ter a câmera, ou seja... Vamos falar um pouquinho, eu acho que realmente eu sei que muita gente que está nos assistindo nesse momento realmente deseja saber a verdade. Certo? E eu sei que você, como jornalista investigativo, você já sabe a verdade. Não sei se você pode dar nome aos bois, certo? Aí é uma questão sua, mas eu sei que nesse momento, muita gente que está nos assistindo quer saber a verdade. Você que é um contador de verdades, não vai calar. Não vou calar não. A gente tem duas certezas. Aquele rapaz que aparece, aquele brutamonte, aquele maluco, aquele ser de outra esfera, enfim... que me agrediu covardemente, você vê que ele, né, você está passando as imagens aí, ele deixa eu passar de costa, né, e com um soco inglês ele atinge aqui, e depois ainda me dá mais um soco aqui, quando eu viro, ainda me dá um soco aqui, que praticamente quase, ainda estou aqui com... Podia ter perdido... Praticamente eu perdi, exatamente, por muito pouco aqui, acho que mais uns 3 centímetros, alguma coisa assim, a América falou. Então, assim, em plena luz do dia, gente. Não, ele saiu andando, quer dizer, o cara não tem nem medo de morrer, porque a pessoa podia estar armada, ele não estava nem, entendeu? Então, assim, a polícia já identificou o responsável, tá certo? A gente está só esperando que a justiça faça a solta, porque o delegado já pediu a prisão dele, estou exclusivo aqui para você, tá? A gente está apenas esperando a decisão do juiz, e aí sim, quando chegar ao agressor, a gente vai saber o mandante. Eu, assim, você pode ter 3, 4, 5 pessoas, mas seria, assim, até meio, de certa forma,
inverídico da minha parte apontar quem foi, eu realmente não sei. Você não é baseado Não, em achismos. não sei quem foi, porque a gente fez matérias de empresários, fizemos matéria de políticos corruptos, fizemos matéria até com o judiciário, fizemos matéria de prefeitos, fizemos matéria assim. Mas a coisa da violência, ela é tão... Porque o cara, ele teve um gozo psicanalítico, porque ele filmou a agressão. É sobre isso. Ele filmou a agressão. Quando eu cheguei no hospital, o vídeo já estava em todo canto. Então ele filma. É como se ele dissesse ali, ele estava combinado com o Valentão lá, dizer, não, vamos filmar aqui para a gente receber o Pix. Acho que foi isso. Ou então o cara mesmo filmou para ter o prazer. Ele colocou na web. O vídeo lá. Então, assim, imagina, gente, hoje é assim, né? O bandido, ele agride e ele se filma, ele não tem o mínimo medo. Ele não tem medo de ser pego. Porque antigamente a gente sabia que bandido andava de máscara, de chapéu, exatamente, né? Encapuçado para que ninguém o reconhecesse. Ele não teve nenhum receio de ser reconhecido. Ele queria realmente, assim, na verdade, mitar, né? Exatamente. Ritar, os jovens chamam de ritar, né? Queria que, na verdade, o negócio crescesse, tomasse realmente as redes sociais e simplesmente fosse aos números, né? Sem nenhum medo de ser pego. Né? Agora, o que eu gostei também, assim, porque é o tal negócio, Patrícia, eu acho que toda a história, por mais triste que seja, a gente tem que tirar o que é que isso vai te apresentar, né? O que é que isso vai te dar, o que é que você vai aprender. Tire o lado bom, né? E até eu tô com essa minha cicatriz, e até um amigo disse, cara, não deixa a cicatriz, que é uma marca para você provar que a vida também é feita de cicatriz. Não faça. Eu acho também. Eu acho que é importante. A cicatriz são aprendizado. A produção filma de pertinho aí. Essa cicatriz de Ricardo, gente, que realmente, assim, eu acho que as cicatrizes são para nos ensinar. Foram 35 pontos aqui, né? Foram 35 pontos aqui e 30 pontos aqui internamente aqui. Aqui foi internamente, depois o meu olho até ficou com hemorragia. Então ele bateu aqui 2 vezes e bateu aqui. E o pior é com um soco inglês e pelas costas, né? Sabe o que é interessante? É isso que eu te falei, que é uma curiosidade. Eu sei que todo mundo que está assistindo é uma curiosidade que não quer calar. Sabe que assim, o cara queria o quê? Ele queria viralizar na internet? A polícia está trabalhando muito. Queria até agradecer aqui também a governadora Raquel, que ela, na mesma hora ela ligou para o secretário, pediu para ter uma apuração rigorosa, né? O delegado Boa Viagem, o Alexandre está empenhado, toda a equipe dele, a gente vê que, né, a polícia, né, trabalha. Eu sei que dentro desse know-how todo que você tem, nessa trajetória enorme, são quantos anos de jornalismo? Eu fazia as contas, quase 40 anos já. Ai, gente. Então, assim, vocês querem um mentor, né, de verdade, do jornalismo raiz, segue o nosso querido jornalista Ricardo Antunes. Vamos dizer aqui para todo mundo ver qual é o blog do Ricardo Antunes, as redes sociais. Ricardo Antunes blog no Instagram, ricardoantunes.net, porque eu estou censurado, né? Tiraram meu site do ar 200 dias, meu site ricardoantunes.com está censurado, depois eu botei fora do país, que eu quero ver agora como é que o pessoal vai fazer para censurar. Mas é uma luta, Patrícia, é uma luta contra os poderosos plantão que não gostam da verdade, eles não querem que a gente diga o que eles estão fazendo de maracutaia, por detrás do pano, nas alcovas, nos becos, né, nas mansões, nos palácios, mas, como digo assim, a gente é o único que conta tudo para você. E hoje o estúdio da Caçadora do Sucesso Cenário está cheio, na verdade, dos prêmios. Não caberiam todos aqui, gente. Tudo é pequenininho, o cenário é pequeno. Não caberiam todos os prêmios do Ricardo aqui hoje. Mas a gente deu uma paginada aqui, né, sobre o que aconteceu aqui. Tem ele... Aliás, foi Nova York, a primeira viagem que eu fui para Nova York, né? Tem uma foto com o João Alberto, nosso querido João. Mestre, espero que ele aceite meu convite e esteja aqui comigo. Grande. É só você ter que ir lá no negócio dele, na eu disse ele que primeiro ele vem aqui conversar. Tem que fazer essa coisa. Já pensou a gente contar a história do João? Meu Deus do céu. O João merece um livro, é uma pessoa especial. É um cara, aquele cara brincalhão que mexe com você, que está sempre alegre. E um cara, sobretudo, generoso. Eu me lembro hoje, depois de 3 anos, eu já estava fazendo um pouquinho de sucesso no diário, já tinha parado de cobrir Câmara dos Vereadores, já estava cobrindo o Palácio Câmara das Princesas, e João chegou com um bilhetinho assim, bota aí, isso que é isso, preencha, que você agora vai sair no meu livro, que é aquele, né, livro que ele fazia, né, com os dados, né, das pessoas, tudinho e tal. Aquilo ali também é utilidade pública. Exatamente. Então, assim, é um cara muito generoso, um cara, entendeu? Quando eu fui para
os Estados Unidos, essa primeira coisa, ele andava tudo, ele só passava o Natal em Nova York, né? Então ele me apresentou tudo, me apresentou ali onde o Den Ali, né, fazia show, a gente andou tudo. E aí, nesse voo, esse voo voltaria para Miami. E aí ele disse também, ele disse, não, Ricardo, você vai comigo. E a gente ficou em Miami, a primeira vez que eu conheci também Miami. E também quem foi ali foi a minha Marisa Gibson, né? Minha editora, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho também, me ensinou tudo de jornalismo político, editoria, né? política. São memórias eternizadas. Memórias que mesmo. a gente E aqui, Ricardo, nesse carro? Aqui foi quando eu fui morar em Washington, né? Eu fui morar aí o primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, aqui é o Capitólio, né? Aqui em Nova York, friozinho, a primeira vez que eu vi neve também. O Ricardo mexicano ali, né? Politicamente incorreto. Eu tô vendo ali. Aqui foi no Peru. Eu passei pela OEA, né? Organização de Estados Americanos. Eu fui observador eleitoral, então passei quase um ano lá. E aqui quando eu tinha a minha assessoria de imprensa, que a gente ganhou o prêmio ABEJ, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Empresarial. A gente tinha a conta da TIM, a gente fazia o camarote, né, da TIM. Fazia o camarote da TIM, maravilhoso. Eu era convidada. Com os atores, com atrizes. E aqui a gente ganhou, aqui é o pessoal da Itália, a gente conquistou 2 prêmios. Esse é um prêmio, a gente ganhou mais um prêmio também. Foi o chamado camarote número 1 do Nordeste. Né? Orismar Rodrigues também, de saudosa memória também. Saudoso, né? Que Deus o tenha. Ricardo, eu sei que todo mundo quer saber quem é Ricardo Antunes. E eu tenho uma pergunta em especial, de jornalista para jornalista. Se você pudesse escolher uma pessoa hoje, em qualquer tempo, para entrevistar, quem seria e por quê? Eu acho que eu teria assim um fascínio grande por entrevistar Eduardo Galeano, né, que foi um escritor uruguaio, né, que fez aquelas Vias Abertas na América Latina. E, em termos de história, eu queria muito entrevistar César, né, o imperador de Roma, né, Roma que todo mundo achava que nunca ia acabar, né, e conquistou, né, através de muitas batalhas, né, ampliou seu império. Mas assim, eu gostaria de estar perto de Roma e de César e por entrevistar quê? ele. E qual seria a pergunta? Oi? A pergunta seria o por que tanto poder, né? Porque é engraçado, quanto você tem mais o homem, né? O homem gosta quando você tem um poder, o poder diz que se embriaga, né? Ricardo, me fala uma coisa, como é que é a tua intimidade com o Criador? Eu acredito em Deus, mas eu vou lhe confessar uma coisa e é outra exclusividade, viu? Eu não estou com muita ligação com Deus, não. Eu tenho que voltar, porque eu fui criado muito na igreja. A mamãe levava a gente todo domingo para a missa, né? Ali no Ipsep, né? Nasci numa família de classe média baixa, morava na Jaime Fábio. E mamãe sempre me ensinou. E depois, assim, eu procurei outras religiões, eu assim, participei de várias, eu gosto, né, de conversar. Eu acredito hoje, né? Eu acredito muito, muito em Deus, mas eu acho que é preciso você também ter um tempo para Deus. E às vezes, Patrícia, a gente só lembra de Deus quando a gente está na dificuldade. Eu tenho certeza que quando aquilo lhe aconteceu, que você na hora eu agradeci. Eu lembrei de agradecer a Deus. Porque eu vi que podia ser pior. Eu podia ter caído e ter batido a cabeça e ter morrido. O cara podia ter dado um soco aqui, eu podia ter quebrado isso aqui e estar no hospital até hoje. Todo, né? Então, eu tenho essa coisa, eu sou muito grato, tá? Eu detesto ingratidão. Eu detesto ingratidão. Ingratidão pra mim ingratidão, a pessoa foi ingrata comigo. Ah, não, tá passando a cara, tô mesmo, porque naquela época ali eu lhe ajudei. O pessoal até. Mas Ricardo, isso não, mas é o meu jeito. Eu tenho que agradecer a Deus, eu agradeci muito a Deus. E eu fiz o compromisso com ele, tá certo? De estar mais perto dele, tá certo? De orar mais, de agradecer meus anjos de guarda. Meus pais estão no céu, mas sei que eles estão olhando para mim, né? Você sabe que eu sou filho único. Como era o nome dos seus pais? Seu Antunes e Dona Era Ieda. Ricardo Antunes também. Não, ele é papai, era Severino Antunes da Silva, o nome do papai. Severino. E aí, seu Bill, né? Porque Severino é Bill. Ele trabalhava com o quê? Ele era diretor do Banco União Guimarães, um banco que depois foi
absorvido pelo Banco Itaú. Engraçado que ele chegava, Patrícia, antes tinha sido, foi vendedor da Souza Cruz. Ele viajava o Nordeste, né, vendendo cigarro. E ele chegava com um maço, aqueles negócios de cigarro. E eu nunca fumei um cigarro. Minha mãe nunca fumou, ele nunca fumou, e minha irmã nunca fumou. O negócio é tão ruim que nem E aí papai queria que meu nome fosse Severino Antunes Filho. Aí mamãe disse, poxa, para chamar de Bill, quero nada, porque é Bill do pão, Bill da carne, Bill da galinha, Bill da mercearia, não sei o quê. Não, vai não. Aí botou esse nome, Ricardo César, né? Eu me lembro muito do momento, né? A gente jogava bola no meio da rua, que hoje ninguém faz isso, né? Ela gritava lá da casa, lá, Ricardo César, não era Ricardo Antônio. Ricardo César, venha pra casa, vai pra aula. Então, essas recordações, né? E foi papai que me ensinou, né? Papai que me deu. A mamãe era aquela pessoa forte, tá certo? Aquela pessoa muito correta, né? O americano estreita reta aqui, ó, vai pra aula, vai fazer, cumprir. E papai era mais um intelectual, é o cara que me, né, que mostrou, né, o livro, me apresentou, né, para os grandes escritores, me apresentou, né, como deve ler jornal, né, os filmes, né, os romances. Então teve esse lado. Eu acho que os dois assim me fizeram, né, tão muito em mim, tão muito. Ricardo, quando você falou que queria ser jornalista, né? Um queria que você fosse médico, outro queria que você fosse advogado. Foi uma confusão, né, cara? Não foi uma confusão, porque graças a Deus tinha uma cabeça boa, mas eu vi um pouco de decepção. Jornalista para trabalhar onde? E naquela época o Jornal do Comércio estava numa crise, não tinha nem Jornal do Comércio, você tinha só televisão, rádio, e você tinha apenas o Diário de Pernambuco. O Jornal do Comércio estava naquela transição, né? O FP Souza de Queiroz, né, tinha deixado, enfim, estava um novo grupo, né, estava comprando o Jornal do Comércio, mas eu sentia aquela coisa. Mas aí quando eu fiz vestibular e quando eu passei, eu me lembro que eu estava e a gente pegava o jornal, né? Depois da época você ia lá para... Antes, no outro dia, do jornal, no outro dia, que era publicar, saía no rádio. Era muito e aí eu me lembro que a gente estava indo, acho que era para Itamaracá, tudinho. Aí passei. Aí todo mundo se alegrou, tudinho. E eu me lembro muito. Qual foi a faculdade que você fez? A Federal. Eu me lembro muito que eu pegava o ônibus ali na Gemini Favre, descia na Federal, aí descia lá perto ali da Sudene, né? O Centro de Artes, ia para a faculdade. E quando eu voltava, eu tinha feito um concurso, porque papai era bancário, então a mamãe inventou de eu fazer um concurso para contínuo. E eu disse, não, mamãe, eu quero ser jornalista. Aí papai disse, olha, quando você completar o curso, aí você vira jornalista, mas agora sua mãe quer que você faça esse concurso. E contínuo era o quê? Servir cafezinho. E eu já, não, mas eu quero ser jornalista. Não, é importante que você tenha o seu primeiro emprego. Então eu fiz concurso do Bandep. Então eu trabalhava de 11 da noite até 7 horas da manhã. Passei no concurso também. Fiz cafezinho, porque o pessoal pensa que a vida é só glamour, mas não. Mas isso é muito importante, sabe por quê? Porque assim, no nosso tempo, a gente sabia, por mais que você dissesse assim... andava de ônibus, andava de... A gente não sabia, por mais que houvesse um momentozinho, que aquele teste vocacional deixasse a gente em dúvida, a gente ficava em dúvida entre três. Mas assim, a gente pergunta para essa geração, eles não querem nada, não sabem o que quer fazer da vida. Acha que assim, ó, vai ser celebridade instantânea, que nem a mulher da janela do avião. Entendesse? Patrícia, veja como era. Eu pegava o ônibus na Gemini Favre, de tipo de 10h30. Eu ia para o Bandep, pegava a ponte, né? Atravessava a ponte, o Bandep ali depois do Cais de Santa Rita, dentro do outro lado, na outra ilha. E fazia o café e levava. Você tinha os digitadores, né? Você, naquela época, cheque, aí fazia o cafezinho. Meu primeiro emprego foi 2 horas eu descia para comprar o lanche. Voltava, se via o lanche, e depois ia para a escada assim, botava, aí dormia, e depois 4 horas se via outro cafezinho, 7 horas, né? Fazia outra rodada também de café. Eu fazia o café, não era ninguém, não era eu fazia o café, entendeu? Se via, mais um cafezinho, era office boy, era office boy. Não só servia, você fazia o café e servia. Vamos provar o café de Ricardo, que deve ser muito bom, nem me lembro, mas tudo bem. Agora é de café, né, que é mais rápido. Naquele tempo era pouco água. Gente, era pouco água, não era. Era bom, cafezinho forte, era gostoso. Então ele deve ser especialista em café. Na próxima vez que ele estiver aqui, eu vou colocar ele para fazer café para vocês. Café gourmet hoje. Já deve ter evoluído, né? Claro, depois da Europa, depois dos Estados Unidos, o café dele agora é outro nível.
Um upgrade. Pegava, saía depois, atravessava a ponte, pegava o ônibus, ia para casa. Dormia de 8 até meio-dia. Acordava, aí almoçava e 2 horas pegava o ônibus, só que para o outro lado, que ia pela Avenida Recife até a faculdade. Então, assim, quando eu me formei, ganhei na Universidade de Brasília a bolsa. É a bolsa do CNPq. Estudante, o Ricardo Antunes estudante, estudava quantas horas por dia? Não, eu gostava de estudar, mas eu tinha aquela coisa de meio metido, entendeu? Eu ficava, o pessoal brincava muito que eu ficava na última, lá atrás, né? Perturbando o pessoal, mas gostava de empulhar o professor. Quando eu sabia que o professor não sabia alguma coisa, eu perguntava. E às vezes perguntava muito também, porque eu gostava também de essa curiosidade, né? Então, assim, esse jornalista. Você gostava. Então você discutia com o professor, você conversava, você fazia assim um bom debate. Eu acho que, ou seja, aquele cabulosinho? Aquele chatinho que, entendeu, que gosta de provocar. Que eu acho que isso é muito interessante, porque todo mundo, né, se contagiava e começava a dar sua opinião. E aí hoje, Ricardo, você está com quantos anos? Hoje tenho 62 anos. Quando eu fui para Brasília, eu fui morar num quarto alugado, tá? Então, assim, bom saudade. Não era uma capa, um quarto alugado, era uma senhora em Brasília, você anda, É casa de estudante, assim, não? Não, era um quarto de pessoa em Brasília, porque em Brasília você tinha aquela elite mesmo do funcionário público, muita gente, né, separada, tudinho. Eu me lembro que era uma senhorinha, não recordo o nome dela, mas para aumentar a renda, então os apartamentos eram tudo grandes, ela alugava um quarto para estudante. E de lá eu ia para a faculdade. O querer, né? O querer. Quando você realmente quer, você tem um propósito na vida, você coloca uma meta, né? E aí você fica naquela bitola. Sabe o que é bitola? Vou pegar o jornalista agora. O lugarzinho que você fica fazendo a mesma coisa. A definição de bitola, você sabe? Não, diga. É o espaço que compreende, é compreendido entre um trilho e outro. Você vê que o trem, ele anda ali retinho, né? Então, assim, aquele espaço que fica entre um trilho e outro chama-se bitola. E aí vem de onde sabe, assim, o cara, um estudante bitolado, é aquele que só enxerga pra frente, assim, ó. E você vê que o trem, isso é tão bonito, né? Você saber o que é ser bitolado, né? Você tá ali, você não sai do trilho, gente, você foca, né, o seu destino final, né? Você tem um objetivo e você tá ali, ó. Não importa se tá chovendo, que nem o Senna que ficou bom na chuva, o cara tricampeão mundial, por quê? Porque ele ficou bom, ele se tornou o melhor na fraqueza dele e na fraqueza dos outros. Ali era um cara bitolado, não é não? É verdade. E aquela coisa, aquela gana, aquela persistência. Inclusive um fato que é interessante também, já que a gente está falando da minha vida, quando eu estava estudando na universidade, eu tive a oportunidade de... Eu queria trabalhar, porque quando eu saí daqui, eu não era do diário. Eu saí daqui, né, os jornais estavam muito ruins, ganhei o bolso do CNPq, eu fui da Globo, né, e quando eu fui passei um ano, é uma entidade que tem no Ministério de Ciência e Tecnologia que fornece essa bolsa. Então você ganhei a bolsa e fui para Brasília. Eu não trabalhei aqui, trabalhei só na Globo, não trabalhei no Diário, no Jornal Comércio. Então quando eu fui para lá, eu estudava de manhã, aí eu disse, não, vou procurar os jornais, que tem o Jornal Brasília, Correio Brasiliense, tudo e tal. E aí eu fiz um teste no Jornal Brasília e fui trabalhar no Jornal Brasília também à noite. Era no plantão, eu pegava lá de 6 horas até 10 horas da noite. Então quando eu voltei para Recife, que foi em 88, aí já para o Diário de Pernambuco foi que aquela coisa que você querer provar que é bom na sua terra. Então eu voltei para Recife, aí que eu comecei minha carreira aqui em Recife. Mas na verdade, uma coisa que ninguém sabe, eu comecei a minha vida profissional em Brasília, trabalhando no Jornal de Brasília. A gente perguntou sobre a intimidade que ele tinha com o Criador. Você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Tem, isso é suficiente, meu lindo. E aí eu quero fazer uma pergunta também, né? Ainda nesse âmbitozinho da religião. Você acredita em reencarnação? Patrícia, eu acho que tem uma série de coisas que faz com que a gente ache que a vida não termina na morte. Eu acho que tem alguns elementos que me fazem refletir sobre essa possibilidade. A gente às vezes está numa classe, a gente vai para a faculdade. Eu me lembro muito disso. Primeiro dia de classe, você tem as coleguinhas, os coleguinhas, e você vê umas pessoas que você tem uma afinidade e outras não. Até você depois conversando com o cara que você achava chato, ele é legal, e a menina que você achava boazinha é chata. Mas você cria essa, né? Então eu acho que tem alguma coisa
que me faz acreditar que a gente passa aqui para aprender e que a gente também pode voltar e crescer e de certa forma, evoluir espiritualmente. Eu acho que nada se acaba, eu acho que tem outras coisas. Eu não acho que você morrer, eu já fui até ateu, já fui tipo, na fase que eu era na época de faculdade, que você não acredita em nada, que você acredita, né, em Che Guevara, em Karl Marx, que você lê aquelas coisas todas. Teve esse tempo. Andava com camisa de Che Guevara, se eu não entendesse, a bolsinha de couro, sandalinha, então, vamos fazer a revolução, não sei o quê. Tá? E depois quando você vai ver a história de Che Guevara, você vê que foi o cara que mais matou os gays, foi, né? Enfim, a violência nunca hoje, resolve nada. Com a sua experiência, com a informação direta, que você tem muito acesso à informação, você buscou isso, né? Você realmente se arrepende. Bem assim, coisa de adolescente, na adolescência você tem, né, tem esse direito a fazer essas coisas absurdas, porque você não tinha esse acesso à informação. E a faculdade, ela sempre foi um ambiente de esquerda. Ela nunca foi. Muito presente. Ela sempre foi, até hoje em dia, né? Até hoje. Você vê que a própria direita não é barrada, você não pode fomentar um bom debate. Eu hoje me considero um liberal, entendeu? Não sou direita radical, mas também não sou esquerda radical. Eu defendo a livre iniciativa, acho que, né, a democracia não inventaram coisa ainda melhor. E eu acredito no país, mas assim, a gente fica triste, porque é como se fosse a geração da gente tivesse fracassado, né? Aquela geração que queria mudar o mundo, que queria, né? O Brasil tem tanta potencialidade, eu passei 3 meses esse ano na Europa, e aí vi tanta coisa linda, as cidades, Porto, Lisboa, voltei a Paris, estive em Nápoles, mas cidade cheia de turistas, cheia de gente, e aqui você vê o Recife Antigo, um bairro abandonado, Boa Viagem, você vai em João Pessoa, a praia, né, chega é diferente, você vai em Maceió e aqui completamente, olha, Recife não evoluiu nem intelectualmente e não evoluiu em termos de... É impressionante, e o que se gasta de dinheiro, né? O que se gasta de dinheiro, né? É absurdo, você gastar quase 100 milhões somente no carnaval, com aquele negócio de TikTok, com aquelas coisas de Recife ordinário, é absurdo. Eu bati muito também, eu critiquei muito isso também, porque eu acho que você tem que ter também essa consciência de que é um dinheiro nosso. Então, por que não pega esse dinheiro e vai consertar a calçada aqui? Uma senhora pode cair, a gente pode cair. Então, Ricardo, sabemos que o início de toda a profissão é desafiador, certo? Eu queria que você, assim, contasse para essa geração que está nos assistindo hoje, esses jovens que olham para você hoje aqui e pensam que é facinho. Eu vou ser jornalista como Ricardo Antunes. Então, a gente queria saber quais foram os desafios, né? Quão desafiador é ser um jornalista nos tempos de hoje? Budu, eu acho que é o seguinte, eu acho que para o jovem que está se apaixonando, aliás, que definiu qualquer profissão, o objetivo fundamental deve ser a questão ética, lógico, mas a força de vontade, cara. Então, sem a força de vontade, eu já vi muita gente com muito talento, mas que não tinha força de vontade. Eu já vi muita gente que não tinha esse talento todo, mas tinha garra, tinha persistência. Então, eu acho que todo mundo, né, tem um lugar ao sol, mas é muito importante que você se mantenha firme no seu propósito. E claro que uma coisa muito também difícil hoje é foco. Não dá para você fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Então, foco. Na profissão, na nossa profissão, o que eu acho você tem que ler, né? Se você não souber entre a Comuna Primitiva, a Revolução Burguesa, você tem que ler, você tem que saber a história, como o mundo se desenvolveu, né? E hoje, pior ainda, que você tem que estar também conhecendo as tendências modernas. Então, assim, ler é fundamental, né, nessa área de jornalismo. Eu acho assim que a gente não está fabricando mais bons jornalistas, porque você tem o celular aqui, então você quer saber quem foi Napoleão Bonaparte, você bota o Google e aqui já dá essa resposta, né, em vez de você, né, ter pego um livro e ter estudado história. Então é complicado. Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação. Ninguém sabe ainda o que vai dar, né, porque essa coisa da inteligência artificial, você pode fazer um programa que é fake. É outro negócio, você tem que usar a tecnologia, tá, para te favorecer e não para prejudicar as pessoas. A partir do momento que usa a tecnologia, tá certo, para entrar no teu celular e pegar teu cartão de crédito, isso é crime. Eu não estou usando a tecnologia para o bem. Então você tem que ter essa consciência.
Você vê o que a gente entende quando a gente escuta a tua história. O quão você se preparou, o quão você buscou, né? O quão você ralou para chegar onde você está. Para ser esse jornalista que você é, né? Que traz essa informação legítima, com coragem, com ética. É uma utilidade pública. Eu, na verdade, tenho um único conceito sobre o teu jornalismo, né? Eu tenho acompanhado bastante, acompanho há muitos anos e agora acompanho muito mais, que é legítimo. E que é uma mosca rara hoje em dia. Porque é algo realmente que você pode, é fidelíssimo, né? Eu estou falando isso em nome de muita gente que gostaria de te dizer a mesma coisa aqui. E teve uma coisa interessante, para você ver como essa coisa de você, da função social, né? A gente já deu matérias, né, de vários assuntos, gente, né, que está precisando da questão do plano de saúde, gente, né, que foi sacaneada pela justiça, enfim, né, o processo era para ser julgado e botaram o processo e tal. Mas 2 meses atrás eu fui procurado por uns funcionários do Hospital Português. E os funcionários estavam me relatando que perderam algumas regalias que eles tinham, por exemplo, estacionamento, alguma coisa em relação ao salário, tudo e tal. E a gente deu essa matéria. Eu vi a matéria, analisei, liguei para o hospital deu outro lado, não, a gente está fazendo um remanejamento, mas vai pegar aqui o estacionamento, vai botar em outro lugar e tal. A gente deu uma matéria bem redondinha. E aconteceu esse fato, e eu cheguei no hospital. Assim, fui levado na emergência, um atendimento primoroso. O hospital é uma referência, né? O Hospital Português é uma referência no Nordeste. Nós somos todo. polo médico, polo né? médico, Recife é um polo médico. Polo médico dos melhores do Brasil. Você não precisa fazer transplante, não precisa fazer operação em São Paulo, em canto nenhum. E lá eu fui, né, antes de subir, fui atender na emergência e subi lá pro apartamento, e aí a pessoa vai, né, medir a pressão, essa coisa toda, tá? E quando a mulher chegou, eu disse, você não é aquele jornalista que ajudou a gente? Não diga a ninguém não, mas eu gosto de você, a gente tá aqui, todo mundo vibrou, vou dizer por aí. E aí foi falar que Ricardo Antunes estava lá, e daqui a pouco chegava o pessoal, me deram levaram no outro dia, eu passei 2 dias, né? Levaram flores, entendeu? Então assim, então é legal você saber que né, você isso? fez o bem, que você... E eu estava no hospital sendo tratado da mesma maneira que todo mundo. E o hospital que eu tinha feito uma crítica construtiva, e que o próprio, a direção do hospital reconheceu, né, e apaziguou e tentou chegar a um acordo com os funcionários. Então, eu acho que isso é muito gratificante. Eu tenho um palpite. Você quer escutar o meu palpite? Claro. Vocês estão diante do Clark Kent, gente. Sabe o Clark Kent? Aquele que se transforma assim, durante o dia, ele é um jornalista, e à noite ele vai virar o super-homem. Esse cara vai ser o super-homem aqui em Recife. A partir de hoje, todo cidadão recifense vai entrar no blog do Ricardo Antunes, vai procurar o super-herói do jornalismo. Ele, o Clark Kent de manhã, né? O Ricardo Antunes, Clark Kent de manhã. Bondade sua. Mas é isso mesmo. Mas é isso, e eu digo muito, a gente só não faz, não é isso, eu tenho uma equipe, né, dá um alô aqui para minha equipe, sem essa minha equipe. Dá um beijo aí, um abraço para essa equipe. São Paulo, Brasília, né? O pessoal daqui, entendeu? Que sem eles também a gente não faz nada, você sabe disso, você também tem uma equipe aqui muito valorosa, e a gente apura as matérias, são muitas informações chegando, então você tem que selecionar o que, separar o joio do trigo. Isso aqui é interessante, isso aqui é uma coisa pessoal. Eu recebi, acho que foi 2 meses atrás, uma informação de uma pessoa que estava querendo questionar uma questão de parente, de filho. Então, algumas coisas não tem a ver, né? Isso que é a justiça. A gente também não faz. A gente dá uma informação. Quando a informação é relevante, a gente dá. Mas tem coisas assim, às vezes a gente quer até ajudar, mas as pessoas pensam que, como você diz, que a gente é o Batman, que é o super-homem, pode resolver tudo. Aí eu digo, não, olha, vê assim, procure um advogado, faça a sua denúncia, né? Depois que a denúncia estiver no Ministério Público, aí, né, coloque aqui, a gente coloca, entendeu? E tudo gratuitamente, entendeu? Então a gente, né, assim, a gente faz porque gosta. É claro que a gente tem nossos patrocinadores, mas para você publicar uma matéria, para você passar uma informação, você não paga nada. A gente tem, né, fonte, que é muito importante, gente. Né? A fonte é que dá o outro lado, né? Que diz aquele molhozinho, ó, aquele negocinho tá ali, a maçã subiu naquele pé ali, então você vai lá e
e descobre a maçã, e a gente tem um grande número de pessoas que eu acho justamente pela questão da credibilidade, pela questão do carinho, pela questão do trabalho, eu acho que o pessoal respeita muito. Tem gente que não gosta de mim, tá? Eu não sou unanimidade não, nem quero ser. Tem gente que me acha um chato. Eita, lá vem bomba, que eu digo sexta-feira, a bomba! Qual é a essência do jornalismo para você? Buscar o que ninguém percebeu, aquele detalhe que faltou, entender essa coisa do ineditismo, a coisa do furo, porque estava todo mundo empastelado, né? Patrícia, meu patrimônio, nunca disse a ninguém, hoje é uma casa, eu tenho uma casa, meu carro é alugado, tá? Eu tenho uma casa e um terreno, só isso. Eu não tenho casa em Porto de Galinha, não tenho um lanche, não tenho um barco, não tenho casa em carne. Até queria ter, mas eu acho que jornalista é o que você gosta. Então, não é o dinheiro que me move mais esse prazer, né? De ajudar, de colaborar. Então, agora você vai chegar na minha casa, entendeu? E vai tomar a sua champanhezinha no final de semana, tem minha piscinazinha ali, no final de semana eu gosto de cozinhar, chamo os amigos, entendeu? Faço minha confra. Entendeu? Sempre tem um vinhozinho gelado, entendeu? Então, assim, eu sou feliz com isso, entendeu? Se quiser passear de lancha, tem um amigo que tem lancha. Se eu quiser passear, tem um amigo que tem carro. Então, hoje é o prazer de você, né? De você fazer o que você quer. Se eu quero viajar, eu vou viajar. Quero passar o final do ano em tal lugar, entendeu? Então, acho que isso é saúde, né? Que é importante. Essa conexão com Deus, né? Que eu acho que é muito importante, a gente não pode perder. E os amigos, eu recebi tantas palavras, tanto carinho. Ainda tem um zap aqui para responder. Foram milhares, não foram centenas, não, foram milhares de pessoas que ligaram, que mandaram flores, que mandaram mensagens, que mandaram áudios, que comentaram lá, entendeu? Eu fiquei realmente muito sensibilizado, porque, de certa forma, também é uma energia, né? Que a gente recebe com muito carinho e que dá força para a gente continuar, né? Porque o pessoal diz, não, Ricardo, e agora? Tu tem medo de morrer? Tu não tem medo de acontecer de novo, não? Isso não foi um aviso, não foi... Aí eu lembrei de uma frase que diz, o bom homem morre uma vez só, e o covarde morre todo dia. Exatamente. Então, se a gente for fazer com o jornalismo com medo, a gente não vai fazer esse meu jornalismo. Não existe fazer isso com medo. Então, o cara achar que fez isso, porque aí eu não vou... Ele quebrou a cara, tá enganado, viu? A gente vai ter mais bomba e vai contar tudo o que os outros não contam para você todo dia, e 2025 vai ser um ano muito interessante, porque é véspera do ano eleitoral, 2026, você tem eleição para presidente, eleição para governador. Então, assim, ó, não vamos arredar pé não, viu? Ricardo, eu tenho uma surpresa para você. Gente, eu trouxe aqui um convidado para ser entrevistado pelo Ricardo. Você vai entrevistar nesse momento o Ricardo Antunes, jornalista. Não acredito. Você vai entrevistar o Ricardo Antunes. Patrícia Budu, você sempre então, ele fazendo vai esse tipo de coisa. Você vai entrevistá-lo, né? Esse jornalista que está sendo a sensação, né? O jornalista mais bem conceituado do Recife, gente. Você vai entrevistá-lo. Vamos fazer um roteiro aqui? Não. Já manda agora? Agora, no ato. Quem sabe faz ao vivo, não é não? Ricardo, de que você tem mais saudade? Pois não, Ricardo, responda. Eu tenho saudade da minha infância, né, que é uma infância que eu acho que é da última geração, né, de bola de gude, de peão, de empinar papagaio, e tenho muita saudade dos meus pais. Eu queria que meus pais estivessem aqui comigo. Isso nos remete a valorizar, né, gente? Quantas vezes os pais estão bem pertinhos de você e você não tem tempo. Uma coisa que você gostaria de fazer que você ainda não fez. Vamos lá, eu gostaria de conhecer o leste europeu. Ainda não tive condição. Conheço a Europa bem, conheço os Estados Unidos, morei lá, né, nos Estados Unidos. América do Sul eu conheço bem, mas aquela região ali do, né, São Petersburgo, Moscou, aquela região ali eu não conheço. Então é um lugar que eu gostaria de conhecer, tal, aquela região. Próximo ali destino? No próximo destino eu quero conhecer essa região, aquelas cidades, Praga, enfim, quero me aventurar. E uma coisa que eu quero fazer também, né, é me aventurar na Aurora Boreal, né? Que é na Finlândia, que é lá em cima, né, nos países nórdicos. Eu quero, né, ver aquela coisa das luzes, então um espetáculozinho que eu acho que eu vou morrer um pouco de emoção. Eu adoro viajar, né? Adoro viajar, é um hobby que eu tenho. Adoro viajar. Ricardo, você acredita no amor? E aí eu
Posso responder. Eu sou o último romântico, como Lulu Santos. Adoro, adoro. Fazia poesias. Tenho esse lado assim, Ricardo, um pouco poeta, gente. do aconchego, Antunes, poeta. daquela coisa do. Próximo Deixa eu ver se eu lembro a poesia. De sua autoria? De minha autoria. O nome dessa música é Silêncio Infinito. Vamos lá então, Ricardo, poeta, gostei. Grito feroz contra um silêncio atroz que me atormenta, que me fere, que me tenta. Por que todos calados? Não seria melhor abrir o bocão que, feito um avião, corta livremente as nuvens com seu grito barulhento? Ah, esse silêncio tormento que não é real. Não me fizeram a lavagem cerebral. Eu estou mudo, mas estou só nesse deserto profundo. Penso, e se eu gritar? Certamente ninguém me ouvirá. Mas de repente, Patrícia, eu mudo de ideia. E se eu não gritar, quem vai aplacar tanta dor que eu sinto por todo esse amor que eu nunca vivi? Ah, se eu encontrasse ele, eu sozinho não estaria. Mas eu até perdi a vontade de amar por causa desse silêncio sombrio, escuro, maldito, mas que eu sei que é finito. Ou seja, um dia vai ter fim. Gente, eu sei que quem escuta falar... É emocionado, já eu fico com 19 anos. Né? É Ricardo Poeta, ele lembra. Nem meu assessor sabia que quem sabe faz ao vivo, gente. Vocês estão vendo? E tem uma coisa outra, eu me lembrei de outro. Nosso tempo já se foi, como esse instante que passa. E nossos corpos não se tocam mais. Um sonetozinho. Eu sou meio dengoso, né? Também meu filho único, né? Filho único, gente, do então, seu assim, Sebastião é da dona... Seu Severino Antunes e Dona Ieda. Seu Severino Antunes e Dona Ieda. É. E você tem uma irmã, né? Eu tenho irmã. Mas como eu fui, assim, filho único, o único homem, então, assim, aquela coisa do... Como é o nome da sua irmã? É Ieda Maria. É o mesmo nome da sua mãe. Mamãe Ieda Maria do Vale Antunes e minha irmã Ieda Jane. Então era Ieda mãe e Ieda filha. Um beijo pra Ieda. Vou mandar. Um beijo, ela está na Europa, em Londres. Beijo, minha irmã. Então, e tem um filho, João Pedro. Você tem um filho? Tem um filho de 25 anos. 25 tô mandando anos. beijo Parece também aqui para ele. Não, é mais bonito, tem um olho verde. Tal, olho verde, olha só. Toca guitarra, é mais moderno. Né? Ele dizia que ia aperfeiçoar a exatamente. E quantos anos? 20? Tem 25, João Pedro tem 25. E ele também seguiu o ofício? Nada, é tecnologia, tá ganhando dinheiro. Né? Liga pro pai de 2 meses, entendeu? Papai tomou uma vez, eu liguei para lá, papai, meu filho, estou indo para Brasília, eu quero lhe ver. Papai, hoje não é que eu estou namorando, volta amanhã. Hoje é tudo assim. Vamos perguntar para o Ricardo Antunes como lidar com o escorpionino. Não, eu acho que você tem que ter paciência, tá? E você ser verdadeiro. Olhe, não minta. Tem que olhar no olho, né? Tem que olhar no olho e falar. E não minta para o jornalista, porque o jornalista sabe quando a pessoa está mentindo. É treinado para isso. É lógico, a gente, então assim, quando a gente fala uma pergunta do cara, a gente nota que o cara está mentindo, aí já tem uma aqui pela manga para dizer, ó, o cara fica, tá entendendo? Então não pode dizer a verdade, é melhor dizer, ó, Ricardo, não queria responder, ou então eu não posso responder, me ajude. Eu respondo com outra pergunta, a gente já sabe que também está querendo responder. Exatamente, você tem que ter essa energia, você tem que ter esse bate-bola assim também, porque né, não dá para responder nada de jornalista. O jornalista também já sabe, quando não quer responder, responde com outra pergunta. A gente deixa a última pergunta, né, por último, a pergunta mais sacana por último, para o cara já deixa o cara bem à vontade, e na última a gente saca, o cara fica... Ricardo, não tem por que a informação circular na velocidade da luz e nem sempre de forma precisa. Né? A gente sabe, né, com as fake news, tudo, fica muito, na verdade, definir o papel do jornalista nessa sociedade contemporânea. É difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que isso parte, se você tiver um princípio, se você tiver entender aquilo como missão, você sabe que é você contar as histórias, você contar a verdade, você apurar os fatos, você ouvir o outro lado, porque hoje em dia, em termos de fake news, em tempos de fake news, você pode acabar com a reputação de uma pessoa. Eu tenho muito cuidado, eu já errei, já pedi desculpa, entendeu? Todo jornalista erra, mas você todo ser humano, você tem aquele caso, a escola base, né, onde o casal, né, eles têm uma ascendência japonesa em São Paulo e foram acusados de terem
molestado sexualmente as crianças e todo mundo, os caras foram presos depois, muito tempo depois que descobriu que foi tudo invenção de uma criança, né? Até aquele repórter da Globo, Vladimir, fez um livro sobre isso, reconhecendo ele. Então, hoje em dia, você tem que ter muita responsabilidade. A gente não pode brincar com a informação, porque tudo, né, a informação ela se dissipa rapidamente. Então, você tem que ter, nesse momento, né, essa consciência de que você também tem que separar, né, apesar de você, dessa inquietude, de você querer dar o furo, de você querer trazer uma informação nova, mas você tem que ter um pouco, né, de cuidado para você não... A coisa do limite, né? A gente falou, que você puxou esse tema, eu acho que é no limite. Você tem que viver no limite, viver perigosamente, que eu amo, já entendeu? Mas você também ter a consciência de que a sua responsabilidade é muito grande como formador de opinião. Falando em limite, né? Como você vê o equilíbrio entre a responsabilidade jornalística e a liberdade de expressão? Eu acho que as duas caminham juntas, não são antagônicas, não. Tá? Você tem que ter responsabilidade, como eu disse, na produção da informação, mas, por outro lado, você também tem que ter liberdade para dizer: eu não gosto disso, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente não pode ficar, né, censurando tudo. Né? Você teve esses episódios aí do muita gente tá ali, tá presa, condenada a 18, 19 anos. Não cabe na cabeça aqui. Não matou ninguém, que as pessoas. Então tem que não matou, não estuprou. Você tem que ter uma certa dosagem, senão você fica, né, você fica perdido e você não tem o que eu digo que é um exemplo, né? Então o cara jogou uma pedra ali, vai com 17 anos, e o cara que matou o rapaz ali, né, roubou a moça e você pega 5, 6 anos. Então você tem que ter muito cuidado. Eu acho que tem que entrar num ponto, sabe, Patrícia, que eu nem queria falar aqui, mas eu vou falar, que é a questão do judiciário. É muito importante que a gente tenha gente com coragem para falar, porque tem que ser debatido nessa questão do judiciário. Não dá para o presidente escolher o ministro, aí quando o presidente é aí escolhe o ministro que é amigo para votar nele, e aí quando o presidente muda, aí o presidente escolhe outro ministro que é amigo, né? É feito. Então, assim, é muita coisa. O país precisa ser repensado, mas eu acho que isso só pode ser feito com a liberdade de expressão. Defenderei, não concordo com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito de você dizer. Você tem que dizê-las, né? Isso está garantido na Constituição, né, federal. Claro. A gente deveria, né, estar sendo realmente garantido o nosso direito. Isso que provoca o bom debate. Isso provoca o debate. Provoca você dizer: não, Ricardo, eu não concordo com isso. Eu gosto disso, mas aqui eu não gosto. Eu digo: não, Patrícia, isso é salutar para a democracia. Né? A democracia, entender, é justamente essa efervescência, essa liberdade que você tem, né, de falar até contra o governante, de falar contra o ministro, de falar, né? Então você tem que ter isso. Isso é uma coisa não só salutar, mas como oxigena, né, o debate político. Você já enfrentou problemas éticos na sua carreira? Eu acho que não seria problemas éticos. Mas assim, eu acho que eu já fui provocado em certas situações que você fica nesse dilema, né? De você contar, né, tudo que você sabe, ou se você contar, de certa forma, um pedaço só, porque às vezes a verdade também é muito crua. Então a gente recebe um volume de informações muito grande, sabe, Patrícia? Hoje eu tenho uma equipe que faz todo, né, a gente tem um celular somente para isso, a gente faz toda uma triagem, aí vai atrás de outras pessoas para entrevistar, vai atrás de processos, vai atrás de papelada para comprovar essa questão de licitação, comprovar essa questão de decisões judiciais. Você tem que ter muita tranquilidade, tem que ser feito, isso é feito com muito cuidado, porque às vezes você quer dar um furo, né? Você quer dizer, por exemplo, não, o presidente Lula teve hoje esse problema. Você quer dizer, não, o problema é mais grave do que se imaginava, mas você tem que ter responsabilidade para saber se, né? Não, o presidente vai passar mais, vai passar para o vice, né? E vai demorar mais 15 dias para se recuperar. Então você não pode ter essa ansiedade. Eu sou muito ansioso, tá? Eu sou muito ansioso. Faz parte, né? Essa coisa da inquietude, da coisa, mas você tem que ir com calma. Como você tomou decisões difíceis no momento que você sabia que poderia comprometer a integridade de alguém? Eu acho que quando você está diante de um fato, você tem que prestar atenção numa coisa, Patrícia.
Isso é relevante para a opinião pública merece saber, a população merece saber dessa história, entendeu? Isso vai ajudar, né, a que histórias, né, como essa que a gente vai contar, que às vezes é a história de corrupção, a história de compadrio, a história, né, vai ajudar ou não. Então eu tenho muito essa métrica, entendeu? Se ela for uma coisa que vai ajudar, se ela for uma coisa que vai educar, se ela é uma coisa que vai contribuir, eu acho que o jornalista não pode esconder, nem pode fazer de conta que não está com essa informação, fazer de conta que é muito importante que o jornalista publique tudo aquilo, né, que ele tem nas mãos, que ele acha que merece ser publicado, que ele acha que é relevante, né? Você deixaria de publicar uma matéria para proteger alguém que você gosta? É um dilema ético, né? Esse é um dilema ético. Mas eu fui mais a fundo, né? Eu disse, por exemplo, se fosse um amigo, se fosse um parente, um filho, uma irmã, você deixaria de publicar algo que fosse utilidade pública para proteger alguém? Não, se fosse utilidade pública, eu não deixaria, não. Se fosse uma coisa pessoal, eu deixaria. Até já fiz. Mas se for uma coisa de utilidade pública, porque eu acho um negócio assim, se meu filho erra, mas a opinião pública precisa dessa informação, essa informação vai ser relevante até para que ele se eduque e veja no que ele errou. Entendeu? Eu acho que nesse momento a gente é mais jornalista do que pai, do que irmão, do que amigo. Por isso que eu digo muito, jornalista não tem amigo não. Um pessoal fica, Ricardo, estou fazendo aí um negócio aqui, mas se sair o meu nome de jornalista não tem amigo não. Mas Ricardo, aí o que é que eu faço? Eu já tive amigo que eu já dei matéria contra amigo. Eu liguei e disse, aconteceu essa história, pelo amor de Deus, não coloque não. Perdeu o amigo, ele perde o amigo. Não, e às vezes até mantive uns que servem para dizer, exato, não perca o amigo, mas não perca a matéria. Ele perde o amigo, mas não perde a matéria. De maneira nenhuma. No seu trabalho, nesse tempo, né, mais de 40 anos, 4 décadas de jornalismo, qual foi a matéria mais desafiadora que você já cobriu? A matéria mais desafiadora que eu cobri foi logo no começo, quando eu estava no Jornal do Brasília, e lá em Brasília tem um presídio chamado Presídio da Papuda, e estava tendo uma rebelião lá, tá? Eu era muito novo, tinha 23, 24 anos, estudando e tal, e aí o editor-geral, o repórter de polícia, faltou, estava doente e tal, e aí o editor-geral me chamou e pediu para eu ir lá com um fotógrafo, você andava com carro e com um fotógrafo, claro. E aí eu fui cobrir, ele disse, olha, vá para lá, traga essa matéria, tá tendo a maior confusão, tá aqui não era o telefone, ele disse, tá aqui uma pessoa que você vai procurar e essa pessoa vai deixar você entrar no presídio. Eu disse, tá maluco? Eu vou entrar no presídio, o presídio tá me chama, como dizer o que lá. Disse, e por gentileza, volte com a matéria, né? Volte com a matéria. Então a gente foi lá no presídio, entrei no presídio, consegui entrevistar, né, 2 presos que estavam nessa rebelião. Isso foi muito cuidado, isso com muito. Voltei com a matéria. Qual foram as perguntas dos presos? Não, dizendo por que estava fazendo. O cara, não, eu estou matando o cara porque o cara é de outra facção. Naquela época já tinha essa questão, né? Tem que partir desse Brasilzão, você nos assiste, mas eu peço nesse momento que você, deixa aquele like dourado, compartilha com seu amigo, compartilha com seu parente, com a tiazinha do Zap, a avózinha do Zap, porque todo mundo precisa te conhecer, Ricardo. Obrigado. Todo mundo precisa saber, na verdade, essa história, quem é que a sua história, a sua trajetória de vida, né? De onde você vem. Você não caiu de paraquedas no jornalismo. Claro. Né? Você se dedica a 40 anos de formado, mas olha só, lá atrás, né? Eu acho cafezinho. Começou há tanto tempo, né? Esse negócio de velhinha, né? Vidinha boa, não. Acho que essa coisa também eu acho que é interessante. Você construir sua história, você construir, né? E passar é importante para todo mundo. Você passar por, né, degrau e degrau, step by step. E você não precisa reinventar a roda do sucesso, né? Eu sou a caçadora de sucesso e eu trouxe para cá hoje esse jornalista porreta de sucesso. É uma grande honra ter você aqui comigo. Queria que você soubesse disso. Patrícia, a honra também é minha, porque eu sei da sua luta, eu sei da sua trajetória, não só como influência, mas como mulher, como mãe. Você é uma pessoa super querida, você é uma pessoa muito talentosa, você é uma pessoa também que tem uma história um pouco parecida também,
né, com a minha, de superação, de garra. Hoje você tem, né, um programa que tem uma super audiência, você está no caminho certo. Esse astral aqui, eu acho que todo mundo, né? Eu estou chateado porque vai acabar, viu? Eu estava querendo... Não vai acabar, é eu tô sobre chateado isso, porque vai gente. acabar, porque Eu vou aproveitar. você tem, assim, a gente sente a vontade, né? A gente sente essa energia e, assim, eu acho que você também inspira muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, e, assim, eu só desejo que você cresça cada vez mais. Talvez venha aí, pessoal, uma parceria aí, a gente está pensando, vamos conversar, e, assim, sempre que você quiser, estarei aqui, sempre que você quiser, você sabe que você pode contar comigo, e desejo muitas felicidades para você, que você tenha um 2025, um ano dourado, um ano de muita alegria, de muita saúde, de muito dinheiro, que é importante também, né, de muita paz e de muito sucesso. Você é uma pessoa muito talentosa, que eu vi criança, não pode dizer a minha idade, mas eu sou assim, eu vi 16 anos, entendeu? E você continua muito bonita, continua muito alegre, continua essa sua essência que você sempre teve. Você sempre foi uma mulher também corajosa, você foi sempre uma mulher um pouco à frente do seu tempo. Você, né? Eu me lembro que você sempre, né, colocava assim, dizia, eu quero isso. Você sempre danada, né? Aquela pessoa, né, com esse seu gênio que você conquista, que você diz que você sabe o que quer, né? Desde na época de sua adolescência, você dizia, não, eu quero isso, eu não quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero... Então você sabia já fazer essa distinção. Então eu só desejo muito sucesso a você e estou muito feliz, né, de estar aqui com você. O que é sucesso para um jornalista chamado Ricardo Antunes? Mas você sabe o que é sucesso? É você estar feliz, sabia? Esse ano foi um ano muito turbulento na minha vida, né? A gente nem falou com isso, mas uma juíza mandou me prender. Eu estava na Espanha, estava de férias. A juíza mandou me prender. Motivo, Ricardo? Não, porque eu tinha faltado uma audiência. Isso saiu em todo o Brasil e tal. Então, assim, eu fiquei até mais conhecido. Eu tinha 80 mil no Instagram, passei a querer 120 mil. 2 dias depois, o desembargador cassou, né, a adição, uma coisa completamente sem sentido. Mas eu tive que ainda ficar 2 meses na Europa, porque se eu voltasse, meu passaporte era apreendido. Ou seja, o desembargador cassou o pedido de prisão que a juíza fez, mas não adentrou nesse detalhe. Então eu tive que entrar com outro processo. E aí, se eu voltasse, eu tinha meu passaporte apreendido. E aí eu fiquei uma semana chorando, dentro de um quarto de 20 centímetros, de uma área de 20 metros, e depois, quer saber, porque já que eu estou na Europa, vou viajar, porque aí como você não precisa mais do passaporte europeu, a comunidade europeia, né? Aí peguei, fiz uma cotinha, trabalhei numa coisa, fiz umas matérias, né, para uns freelances, tudo, e meu blog também estava censurado, mas aí peguei e fui para a Itália, que eu não conhecia a Itália, voltei a Paris, fui ao Marrocos, adorei o Marrocos, fui para o sul da Espanha, aquela região de Andaluzia, aquela região ali de uma história muito bonita, né? Que foram os árabes que habitaram, né, aquela região. E é tudo o que você diz, né? Uma coisa que uma injustiça permitiu que você, né? Então, assim, voltei, aí a censura ainda continua, a gente teve outro processo. Estamos nos defendendo na justiça, vamos ser vitoriosos. Foi um processo também de censura sobre uma denúncia que a gente fez e teve essa questão, né, dessa agressão covarde, vil. Mas eu acho que eu tô muito feliz. Assim, a gente está fechando o ano bem, a gente está fechando que a gente consolidou nosso nome em todo o Brasil. Entendeu? Hoje saiu, por exemplo, 80 matérias no estado de São Paulo, no Metrópolis, na Revista Oeste, na Folha, no Globo, em Alexandre Gracia, no ICL, no Brasil 247. Ou seja, eu saí muito mais do que aqui nos 3 jornais. É lamentável, a gente já... Né, a Cardinô até falou isso, não é possível que isso... Né, às vezes a gente não valoriza as pessoas daqui. Mas eu acho que né, todos os recifenses, inclusive, na verdade, os 40 a mais, que eram acostumados a ter esses... Aconteceu, é realmente com um jornalista de Recife. Exatamente. E não ser noticiado, eu acho que é uma falta grande, sabe? Falta de até do colega, de empatia, tudo, dos coleguinhas sabe? Dos colegas mesmo, sabe? Porque assim, a gente tem que defender, né? Quem é jornalista, você tem que puxar a sardinha pro seu lado. Como é que acontece um negócio desse com um jornalista? Porque pode acontecer com você, não é? Você vai falar uma coisa, você não gosta e você está exposto, né? Mas assim, a maioria dos blogs, vários
site, só foram mesmo os 3 jornais, o Diário, o Jornal do Comércio e a Folha que não deram, e a Globo, mas assim, a maioria, entendeu? E hoje em dia, como você não tem mais dependência, né? Os jornais ficaram muito É um cartel, né? Um cartel, aí diz a mesma coisa, cartel de informação. E eles estão numa descendência, não tem, assim, hoje você tem, na decadência, eu também creio nisso. Você tem hoje a mídia alternativa, a mídia independente. Então eu fecho o ano muito, muito satisfeito, foi um ano muito, muito feliz e quero ver se descanso um pouquinho depois do Natal, passo 10 dias que eu nunca fiz isso, mas quero ver se dou uma descansada para janeiro, a gente entrar com tudo aí, com novas ideias, novos projetos, novas missões, e aí atualizando as pessoas também sobre tudo que está acontecendo, não só aqui em Pernambuco, como no Brasil. Ricardo, você tem ideia do quanto você hoje é mentor? Você se transformou num coach, você começou a, na verdade, inspirar a nova geração. Baseado nisso, né, talvez você não tenha se dado conta da repercussão disso, da lei da causa e efeito, né, e das consequências que as coisas ruins têm, mas que as coisas boas também têm consequência. Né? Tudo na vida gera uma consequência. Né? Então, pensando nisso, nesse legado, eu queria que você deixasse para a gente aqui uma mensagem de inspiração para esses jovens que pensam, se inspiram em você em ser jornalista. Eu acho, Patrícia Arbudo, que o legado é de esforço, é um legado de dedicação, um legado de compromisso, é um legado, sobretudo, de acreditar que você é capaz, de acreditar que você pode dar a sua contribuição para um mundo melhor, é você ter essa fé, é você ter uma energia que não diminua quando você tiver um obstáculo, sabe? Eu acho que, né, tudo na vida é um caminho, né? E esse caminho, né, tem várias direções e é um caminho, né, onde a gente encontra um lago, que a gente pode beber a água e pode se banhar, e a gente encontra também alguns quilômetros no deserto, onde a gente, e também tem um caminho que, quando anoitece, a gente fica na escuridão, a gente é guiado só por algumas estrelas, mas a gente tem que saber que o dia vai amanhecer. Doel dizia uma frase muito, muito bonita que eu trago, né, em mim, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e ele dizia o seguinte: quanto mais negra a noite, mais carrega em si a madrugada. Então eu acho que essa coisa de a gente saber que vai ter um novo dia, que o amanhecer vai chegar, que a gente, né, não deve desistir nunca e que a gente deve sempre ter esse sentimento, né, de força. Você tem que, né, você tem que buscar força, entender, em Deus, a pessoa na sua família, a pessoa que você tiver do lado, nos seus amigos, no que você acredita, entender, na sua coragem, no seu amor. Você tem que pegar força de onde ela se cristalize para você poder prosseguir, porque a caminhada é feita também de tropeços. Eu tenho fizeram uma homenagem a mim, não sei se a gente vai passar esse vídeo, né, que diz: a vida não é só sobre, né, socos, né, e pontapés, a vida também é sobre não cair, né, é sobre resistir, é sobre caminhar para frente. E eu até queria complementar. Quando a gente sabe que você passou por isso, vê essa cicatriz absurda no seu rosto, né, muito injusta por sinal, né, uma atrocidade realmente. O que a gente vê? Quando a caçadora de sucesso olha para um jornalista como você, eu te conheci, eu era adolescente, você já era jornalista. É verdade. Mas assim, o que eu vejo hoje, o que eu atesto hoje, não é tão somente sobre levantar, é o tempo que você leva para levantar. E esse tempo tem que ser cada vez menor. Não é somente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, assim, mas é o tempo que você leva para levantar. Entende? Você poderia estar, né, se vitimizando, né, passando de novo, revendo, se questionando, mas você decidiu se levantar. É essa decisão que a gente toma. E seguir caminhando, não estou parado. Né? Seguir em frente com mais força, porque cada tombo que você leva, e quanto mais rápido você se levanta, mais forte você fica. Exatamente. Acho que você resumiu tudo.
Eu acho que é sobre se levantar, é sobre caminhar, é sobre seguir em frente, é sobre, né, olhar para trás para ver os ensinamentos e os erros. Não é olhar para trás maldizendo o tempo. Né? O tempo tem, né, tem seus encantos e seus mistérios, mas o importante é você seguir. Aí você vê, isso foi recente, gente. O que aconteceu com ele não foi no ano passado, não, foi agora. Não faz nem um mês, não dia faz 13. Nem um mês, e ele tá hoje aqui, é dia ó, 10, né? firme e forte. Você olha assim, a cicatriz dele aí já cicatrizou por fora, né? Agora Claro, por dentro ainda está cicatrizando. E a gente vê ele com essa força toda, falando sobre a vida dessa forma tão otimista, tão né? otimista que você é. Isso é realmente uma outra qualidade sua, né? É o otimismo. É esse positivismo que você tem, sabe? De passar aquela porta dentro assim e trazer realmente a lição boa que ficou do que te aconteceu. Né? Isso é muito importante, gente. É sobre isso. A gente conversou muito, falou sobre inteligência artificial. Então, com o avanço da inteligência artificial, das novas tecnologias, como você vê que como é que você acha que vai ficar o futuro do jornalismo? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem cuidado, né? Porque eu falei essa questão a questão de limitar mesmo, né? Hoje tem essa tendência, né? Não é só no Brasil, não. Em alguns países do mundo já está tendo essa tendência de você não deixar o celular, né, para as crianças até 14 anos. Mas em relação ao jornalismo, eu acho que você pode. A inteligência artificial, ela veio também. A gente não pode dizer que ela não existe, né? Foi naquela época do Uber, naquela época você dizia, não, né, o táxi não dá para ser tudo analógico. Hoje você mudou, você tem que se adaptar à realidade. Então eu acho que você tem que é importantíssimo em relação à questão da pesquisa. A inteligência vai ajudar também a gente a criar novos textos, mas nada substitui o contato humano, né? Nada substitui a entrevista. E o feeling, né, do jornalista. O feeling, entendeu? Eu acho que isso aí não dá para o robô ter isso. Entendeu? Isso não dá para a inteligência artificial. Ela vai ajudar muito no jornalismo em relação à pesquisa, em relação a gráficos, a vídeos, mas esse feeling, como você falou, é só no contato pessoal mesmo, no telefonema. O olhômetro. No olho. E na conectividade, você tem que conhecer as pessoas. Né? Que você eu me lembro no repórter, quando eu era repórter Diário de Pernambuco, todo dia eu saía para almoçar, no Dias, no Leite. Você ia almoçar com uma fonte, ia almoçar com um político, ia almoçar com um empresário. E você vai chutando, né? Porque não é assim, o cara diz uma coisa e você tem que juntar com as outras coisas. Às vezes você tem uma informação, pode ser que você recebeu hoje, mas você só vai usar depois do carnaval, em março. Porque tem outro cara que deu outra informação e você cruza as informações. Então, essa coisa do papo, da conversa, eu acho que não é insubstituível. A inteligência artificial não vai poder fazer isso nunca. E aí, Ricardo, quais os temas e as histórias, né? Dentro dessa censura que a gente vive hoje no Brasil, que é real, gente, assim, acho que quem nos assiste fora do Brasil, né, a gente sabe que nesse momento, olha que legal, né? Não foi assim em outra hora, mas a gente sabe que a gente está sendo assistido de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E quem está vivendo fora do Brasil não está atentando para a nossa realidade, a realidade da censura que acontece no Brasil hoje. Tá? Então, quais os temas e as histórias atuais que você acredita que não foram contadas, que deveriam ter mais atenção por parte do jornalismo brasileiro? Eu acho que a própria censura ela limita muito, né? Porque a censura para o jornalista é uma coisa terrível, porque ela vem em sequência, vem o chamado stalking judicial, né? O assédio judicial. Então você tem um jornalista como eu, tem 18 processos. Vamos supor que eu perca 10. Como é que eu vou vender minha casa, então? Porque, entendeu? E a gente não publica nada sem... Tem um processo que envolve um deputado federal que ele entrou na justiça, tá? Entrou na parte criminal e na parte civil contra a gente. Ele ganhou na civil, perdemos na criminal, estamos recorrendo. Mas eu quero o seguinte, ele fez uma licitação, a Prefeitura de Caruaru fez uma licitação, ele ganhou para fazer um evento, para fazer um camarote lá. O deputado Felipe Carreiras, né, que é sócio, né, do Augusto Ascioli, fizeram um evento lá e a gente descobriu que estava errado. O Ministério Público pediu a devolução de R$1 milhão, o juiz mandou, ele devolveu o dinheiro, a gente colocou a matéria e a gente está censurado. Como? Como é que você vai fazer? É sobre isso. O juiz mandou devolver o dinheiro. A gente conta apenas a história porque ninguém
ousou contar. O JC não deu, a Globo não deu, o Diário de Pernambuco não deu, a Folha de Pernambuco, a grande mídia não dá, né? Porque é um deputado que tem muito prestígio, muito poder, né? Junto ao pessoal do PSB, um deputado com muito tentáculos nessa área. Então, ele entrou e a juíza censurou. A gente tem que tirar a matéria de uma matéria que é verdadeira. Então, isso tem que acabar. Nossa, e só vai acabar quando os jornalistas se unirem e disserem basta, porque não adianta ter mais medo. Não adianta ter mais medo. Então, e aí eu pergunto, né, onde está a liberdade garantida na Constituição, a liberdade de expressão? É sobre isso, é sobre a atenção, né, nesses temas que precisam ser explorados. Exatamente, pela nossa só mídia. porque o deputado, essa semana saiu que ele destinou a emenda de 10 milhões para o restaurante dele. Quer dizer, sabe, isso aí saiu em todo canto, não saiu aqui. Aí eu coloquei, que saiu no Metrópole, saiu no estado de São Paulo, saiu na Folha, não saiu aqui para você ver como o Recife, a gente começou com essa história, como o Recife ficou provinciano. O cara não é mentira, é verdade. É o sistema. E por que ninguém coloca? É exatamente o coronelismo, exatamente, entendeu? Que a ditadura. gente nunca saiu do sistema feudal, como se ainda estivéssemos apenas engenhos. Né? O senhor de engenho, né? Os escravos. Aí por isso que eu estou sendo líder, eu acho, sabe? Por isso que as pessoas têm acompanhado, por isso que as pessoas estão. Porque está dizendo, não, o Ricardo está dando a verdade. E uma verdade que essa matéria mesmo que ele destinou 10 milhões para o restaurante dele, da verba pública, não foi nem a gente, foi o Metrópolis que deu. A gente apenas reproduziu dando crédito e fica. Ou seja, você reproduziu uma matéria verídica que não estava sendo divulgada no local que acontece. Não, aqui todos precisavam saber, os recifenses, pernambucanos precisam saber do que está acontecendo aqui, que não está sendo noticiado, e quem está noticiando é o Ricardo Antunes. O impacto desse teu trabalho eu acho que realmente é muito gratificante, né? 4 décadas de jornalismo, são muitas histórias. Eu sei que você tem um grande legado. Quando você pensa no passado e você ainda sonha com o futuro e vê quantas coisas você ainda quer fazer, eu sei que você pensa que você quer deixar algo para alguém. A gente tem 2 certezas únicas na vida. Você sabe quais são? Nascer e a morte. Exatamente, a gente só tem 2 certezas. E a gente tem, na verdade, essas certezas desde que a gente se teve como gente, né? Que sabe que um dia a gente veio para cá, né? E a gente sabe que um dia a gente vai, mas sabe o que eu acho que é a grandeza disso tudo? A gente não sabe quando. Deus é tão infinitamente bom, nos deu o livre-arbítrio, né? Eu creio também na lei do retorno, que tudo que você faz de bom na vida, o universo traz infinitamente mais. Como também, né, por consequência, tudo que você faz de ruim, volta. E aí eu penso assim, o quanto Deus é bom, da gente não saber quando a gente vai, isso nos remete a algo assim, grandioso. Misterioso ao mesmo tempo. Sabe o que é? Aproveita. A gente não saber o tempo que a gente tem. O último beijo, o último abraço. Né? Aproveita, né? Eu sei, né, que você ainda tem umas centenas de anos de jornalismo pela frente, né? E aí eu sei que daqui a uns 100 anos, Deus vai dizer assim, mas só daqui a 100 anos, Ricardo Antunes, eu tô precisando de você aqui em cima, daqui a 100 anos. E se ele dissesse assim, mas você foi um cara tão porreta, né, nordestino, aquele arretado da terra dos altos coqueiros, que é nascido aqui, né? Isso, natural de Recife, Pernambuco, a terra assim, no Barão do Lucena, ali na Avenida Caxangá. Ele disse assim, eu vou te dar uma grande bênção. Eu vou deixar você saber quando. E aí eu vou te permitir que você arrume uma mala. A gente sabe que dessa vida a gente não leva nada, Ricardo. Mas se ele te permitir saber o tempo que tu tem, você vai poder arrumar uma mala. O que você colocaria nessa mala e para quem você deixaria? Eu colocaria a minha coragem, colocaria a minha determinação, colocaria meu carinho, meu amor e colocaria meu coração. Eu deixaria para o meu filho. Vocês acham que caiberia numa mala só isso tudo, gente? É verdade. Eu acho que é coragem de Ricardo, não cabe numa mala, não. Adorei essa. Oh, meu lindo, sua coragem não
cabe numa mala, meu lindo. Você tem coragem para mamar em peito de onça? O pessoal manda risada, você é louco, você é muito, você não tem medo daquilo, você não tem, você fala essas coisas, você se proteja, ande com segurança, bote carro blindado, não sei o quê. Eu tenho dinheiro para isso, meu Deus do céu. Minha proteção é Jesus, o bom Deus, entendeu? Gente, eu queria agradecer de novo, né? Porque assim, cada momentinho, cada segundinho dessa entrevista foi gratificante demais. Eu aprendi muito com você. Eu tenho certeza que todos vocês que nos assistem hoje vão sair daqui melhores, né? E é sobre isso. Se tornando um pouquinho melhor a cada dia, né? O ontem, na verdade, o hoje melhor do que ontem, né? E o amanhã melhor do que hoje. É sobre você não precisa se preocupar com as borboletas. Você tem que cuidar do seu jardim para que as borboletas venham até você. Um beijo no coração de vocês, né? Aquele abraço absurdo. Deixem muitos likes, curtam muito, comentem, sabe? Passa esse linkzinho desse vídeo para teu amigo, né? Aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem, aquele primo, aquele familiar, né? A namorada que pensa em ser jornalista, né? Que siga o nosso querido Ricardo Antunes, né? Com todo esse legado dele maravilhoso. Eu quero desejar a vocês tudo de mais maravilhoso, que o universo traga para você cada coisa boa que você traz para ele, 100 vezes mais. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, a Caçadora de Sucesso.